Olá, eu sou a Muni aqui do Estante da Muni e queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a semelhança entre Percy Jackson, Frankenstein e o mito do Prometeu? Vamos lá que eu vou tentar explicar um pouquinho. Eu estou relendo Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? E tem uma parte que o Quirón, logo assim que o Percy está saindo para a sua primeira missão, o Quirón ele fala sobre a Era dos Titãs, que foi uma era sombria para os humanos. Mas e aí, o que isso tem a ver com mitologia? Enfim, vamos lá. Quando o Quirón menciona Prometeu, justamente nessa hora, que é o titã que rouba o fogo e dá esse fogo para os humanos, ele não está falando só do fogo literal. Na mitologia grega, o fogo simboliza técnica, razão, ciência. E é o momento em que o ser humano começa a entender as leis da natureza, quando Prometeu dá o fogo para o ser humano. E é nessa parte que Zeus se enfurece, né? Enfim. Então ele não explica bem isso aqui, mas ele dá uma introdução. O autor, ele dá uma introdução, ele menciona ali Prometeu, enfim. Como eu já falei, o Prometeu, ele foi o titã que roubou o fogo e deu para o humano, para os seres humanos, né? Nessa hora, o Prometeu, ele não desafia Zeus simplesmente porque ele odeia os deuses, né? Ele desafia porque ele acredita que o humano merece saber, merece ter o conhecimento, aquele conhecimento do fogo, por exemplo. Quando o homem entende a natureza, ele deixa apenas de obedecer. Ele começa a questionar. E é nesse momento que Prometeu, ele não rouba o fogo. E sim, ele rouba o direito do ser humano questionar, de perguntar o porquê que aquilo acontece. Coisa que até então não acontecia. Porque chove, porque Deus quis assim. No caso, os deuses quiseram. E é bastante interessante que a gente pode fazer totalmente uma ligação desse mito com a Revolução Científica, né? No caso, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Estamos já no final de 2025, então a gente volta um pouquinho no tempo, né? Na história real, e a gente relembra Copérnico, Galileu, Newton, né? Que foram cientistas, foram pessoas que questionaram, né? Pessoas que pegaram esse fogo e questionaram Zeus e, enfim, o Olimpo, os deuses, né? Enfim, nessa época a Igreja Católica, enfim. E nesse período que o universo deixa de ser um mistério e passa a obedecer leis naturais. Por que chove? Tem toda uma explicação científica do porquê que chove. Por que cai raio? Tem toda uma explicação científica do porquê que cai raio, porquê que neva, né? E Copérnico, Galileu, Newton foram uma dessas, foram três, né, no caso desses cientistas que questionaram as leis da natureza, enfim. E aqui a gente pode fazer uma ligação, a gente pode perceber que o homem, ele não só pode pensar, mas ele deve pensar. É o que a gente pode chamar de Prometeu político, né? É a razão contra o dogma. Entende? Porque chove. Porque Deus quis assim? Não, agora tem uma explicação científica. Mas o que isso tudo, Percy Jackson, o mito do Prometeu, enfim, tem a ver, a mitologia tem a ver também com Frankenstein, de Mary Shelley. Lembrando que Percy Jackson é dos anos 2000 e Frankenstein, ou o Prometeu moderno, é lá do século XVIII. Eu não me engano, no século XVIII agora. É lá do século XIX, perdão. É lá do século XIX, olha só, tô doido. O que eles têm a ver? O livro da Mary Shelley claramente já faz uma alusão ao mito do
Prometeu, né? Contanto que o nome completo do livro é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. O Victor Frankenstein, que é o cientista, se a gente parar para pensar, parar para analisar, ele rouba o fogo da ciência, né? Criando vida, dando vida ao Frankenstein, à criatura, né? Ao monstro, enfim, como você quiser chamar. Porém, ele foge da responsabilidade dele. Quanto Prometeu, ele paga pelo que ele fez, né, por ter roubado o fogo, o Frankenstein não. O Victor Frankenstein não, ele ó, foge. E aí a gente também pode tirar uma outra conclusão, né? Enquanto Prometeu, ele sofreu para salvar, digamos assim, a humanidade, né? Para iluminar a humanidade, enfim, ele arcou com as consequências dele. O Victor Frankenstein não. Ele cria um monstro, a criatura, logo em seguida, no próximo instante, ele já abandona essa criatura. E aí, o problema é o seguinte: a questão não é o conhecimento. O problema não é o conhecimento, mas é o que você faz com esse conhecimento, é o que você faz com ele. Né? Trazendo aqui para o mundo da internet, enfim, para a vida real, não que isso não seja vida real, mas enfim, para a vida real é simples. Uma pessoa pode ler bastante, ler muita coisa, mas ela pode sair por aí pela internet bostejando. Né? Ou seja, o que ela fez com todo o conhecimento que ela adquiriu? Nada, saiu falando besteira. E isso a gente encontra muito aqui pela internet. E é isso, essa foi a pequena ligação que eu tava relendo Percy Jackson, aí me veio isso na cabeça, enfim. Resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui, só pra tentar passar a minha ideia pra vocês, explicar a ideia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Isso me ajuda muito. Tchau, tchau, até a próxima.